Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Namastê. Então, isso foi a explicação mais ou menos do porquê que pranayama é uma coisa tão formidável e porquê que ele é tão importante, certo? Pranayama é respiração também, mas é um processo de conscientização que usa muito a respiração para atingir uma capacidade maior de integração. E nisso, a mente, que é um bando de processos de vetor difuso, se forma um laser, que é muito mais efetivo. Então, pranayama faz o que com a gente? Ajuda na nossa concentração, ajuda no nosso foco, ajuda na nossa capacidade de ter clareza mental. E em termos fisiológicos, ele diminui a frequência respiratória, ele diminui nosso gasto de energia. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que faz pranayama, ela no geral está ingerindo 3.700 cc, que é uma unidade de medida de volume, a cada inspiração. E uma pessoa que não faz pranayama está inspirando 7.000. Então, quando você faz pranayama, você precisa de muito menos ar. Você precisa, como a tua efetividade, como a eficiência aumenta muito, você gasta pouca energia para inspirar. Você ganha muito daquele processo. E no final você tem que, digamos assim, eliminar pouca coisa também, porque você está queimando com um carro bem regulado. Se você sai com o carro todo desregulado, você pode botar a melhor gasolina, pode ser o melhor carro que for. Se ele estiver desregulado, ele não funciona bem. Então, pranayama, mais uma vez, regula o nosso funcionamento. E ao regular o nosso funcionamento, aumenta muito a nossa eficiência. Faz com que o nosso fluxo energético, a nossa vitalidade aumente muito. É uma coisa muito simples. Ok? Então, isso que a gente está fazendo ainda não é exatamente pranayama. Porque pranayama, no geral, envolve a pausa. E a gente, quando está fazendo os modais, a gente não estava pausando, a não ser que estivesse pausando por conta própria. Isso que a gente está falando é a base do pranayama, que é chamado prana nigraha, que é conseguir pegar os elementos básicos do prana, ok? E isso envolve consciência sobre alguns aspectos importantes do processo respiratório. Anotem isso, por favor. Ritmo de pensar. Intensidade. Intensidade é o quanto de força, o quanto potente aquilo está sendo feito. Quanto mais a gente vai fazendo pranayama, no certo sentido, menos intenso vai ficando a nossa respiração. Tá? A temperatura, o quanto de calor a gente está gerando e o quanto de calor a gente está precisando gerar para manter o nosso corpo acordado. Então, quando a gente entra no estado meditativo, no geral, a nossa temperatura baixa bastante, por isso que é importante se agasalhar, etc. e tal. Porque quando a gente entra num estado de neutro, a gente entra naquele estado mínimo de gasto de energia, onde a nossa consciência está acordada, mas o nosso corpo está quase que dormindo. Tá? Ritmo, intensidade, temperatura, volume. Volume é a quantidade de ar que está entrando, ok? Intensidade é o quão rápido ela está entrando. E uma coisa que é bem importante é cadência. Cadência é o quanto aquela respiração está fazendo um movimento suave, ou às vezes ela dá umas quebradinhas. Conforme a gente vai respirando, observando o processo de respiração, a gente vê que o processo de respiração tem muitos entrecortados, que não são exatamente pausas, são ruídos emocionais na respiração. E conforme esses ruídos vão sendo purificados, a respiração ela pulsa, que nem um vai e vem do mar, que você escuta. Não tem ritmo, isso? O ritmo é o tempo entre ou um vale e um cume, tá? E a cadência é o que está acontecendo entre eles. Se está linear, se está confortável ou se está entrecortado. Então o pranayama e o prana nigraha, que é o que a gente estava fazendo, ele faz com que a gente, por deixar esse mais confortável, a gente permite a mente jogar fora um monte de impressão que está acumulada, não digerida, e desintoxicar a mente. Então, essa observação da respiração limpa os registros dos sentidos e das emoções que a gente não teve consciência. Um bando de lixo psíquico que está ali, não está servindo para nada, só está deixando a nossa respiração desconfortável e está deixando a gente cansado. E isso está fazendo com que a gente dê um acabamento nesse processo psíquico.
Isso ajude a gente a ter tempo de jogar lixo fora possível. Então, pranayama, vou voltar a falar pranayama, porque ficar falando pranayama nesse momento não tem necessidade, mas entendam que a gente ainda não está fazendo exatamente pranayama full power, porque a gente ainda não está se aprofundando na parte de retenção. Porque a retenção, ela aumenta, em um certo sentido, num primeiro momento, a nossa, principalmente de pulmão cheio, aumenta um pouco a nossa pressão vascular. Então é muito importante a pessoa que faz pranayama tomar cuidado se ela não tem nenhum problema de alta pressão ou nenhum problema cardiovascular significativo, tá? Por isso que é dito em muitos manuais de yoga que pranayama não deve ser ensinado de uma maneira leviana, porque não tem efeitos colaterais. Diga. E pressão baixa? Pressão baixa, no geral, não tem problema. A pressão baixa, a não ser que eu esteja baixando demais a pressão num outro momento, porque o pranayama, no primeiro momento, aumenta a pressão, depois, em um certo sentido, diminui a pressão. Então, você tem que saber ver a pessoa para que ela esteja confortável, mas que ela não esteja também muito letárgica, porque ficou fazendo mudar, depois não conseguiu levantar dali. Porque estava se sentindo bem demais e estava letárgica. Mas nesse caso, a pessoa fica letárgica, ela pode fazer um kapalabhati. Pode, e aí tem pranayamas que aceleram mais e tem pranayamas que diminuem mais. Mas esse pranayama de retenção, que a gente está falando levemente, que é o kumbhaka, ele no geral, no primeiro momento, ele aumenta a pressão, tá? Então, para a gente partir para o kumbhaka, a gente precisa estar com o nosso intestino limpo e a gente precisa estar com os nossos fluxos energéticos limpos. Então, por isso que a gente não sai fazendo retenção no primeiro momento. A gente precisa fazer práticas de purificação, por exemplo, essas práticas de mais intensidade, sem retenção, como por exemplo o kapalabhati. Porque isso ajuda a limpar o nosso fluxo. Porque a ideia do kumbhaka é que você vai pegar o prana e vai chacoalhar ele numa garrafa com gás. Isso vai fazer com que ele entre na célula com mais pressão. Isso vai fazer com que a célula consiga queimar com mais eficiência. Mas se nesse caminho estiver entrando poeira junto, isso vai destruir mais o sistema, ok? Então, retenção não significa necessariamente mais saúde, porque você primeiro precisa estar mais limpo para que quando você ligar o ventilador não saia voando um monte de coisa desagradável, ok? Então, a ideia é aumentar a pressão, precisa que o ambiente esteja coerente com um aumento de pressão ser saúde, tá? Por isso que pranayama é uma coisa para ser aprendida aos poucos e bem paulatina, porque ela vai fazendo com que os nossos fluxos energéticos vão ganhando, vão construindo, vão refazendo, vão aprimorando os canais de circulação do prana, que a gente chama de nadis. E isso, conforme você vai fazer um pranayama, os nadis eles vão ficando mais fortes, mais crescidos, tá? Um aspecto que é muito interessante colocar é que o pranayama com retenção, em um certo sentido, é um treinamento de incêndio. Quando você tem um prédio desses de 30, 50 andares, que seja, você precisa fazer treinamento de incêndio regularmente. Porque se tiver um incêndio e você não fizer treinamento de incêndio, a quantidade de gente que vai morrer ali é muito grande. Tá? Então, o que isso significa? Quanto mais treinamento de incêndio você faz, mais numa situação de incêndio, você é capaz de sobreviver. Agora, tira a palavra incêndio e põe estresse. Quanto mais você treina a tua fisiologia, situações estressantes, de uma maneira que você está com situações de contorno, que você está só olhando para um ponto só, mais o teu corpo aprende a lidar com estresse. E que estresse é esse? Pelo amor de Deus, respira. Põe oxigênio para dentro. Então, em um certo sentido, quando a gente começa a fazer essas retenções, a gente aprende a fazer com que o nosso corpo aprenda a lidar com um estresse grande chamado asfixia. A gente começa a aumentar a quantidade de gás carbônico no nosso corpo. E a nossa célula fala, pelo amor de Deus, eu preciso de oxigênio. E esse processo já criou um grau de convergência e isso transforma diferente do que a gente chama de asfixia. Isso gera um processo não convencional e você nunca viu nada disso antes em termos. Você só vivencia isso quando você já está vivenciando o pranayama de uma maneira mais profunda, que é o teu cérebro ficar dopado de gás carbônico. Então, quando uma pessoa respira muito superficial, ela hiperventila o sistema e isso gera ansiedade. Quando uma pessoa aumenta o nível de gás carbônico no sistema, ela fica letárgica.
ok? Então, por exemplo, uma pessoa kapha, ela está lá respirando. E ela não está expulsando a quantidade toda de gás carbônico que ela precisa. Isso está deixando ela letárgica, ok? O metabolismo basal diminui. Então, quando a gente enche o nosso sistema de gás carbônico no Kumbhaka, na retenção, a gente ao mesmo tempo deixa o nosso cérebro assim, criando conexão neuronal absurda para dar um jeito dele respirar. E está fazendo com que o cérebro fique extremamente acordado, ok? Ao mesmo tempo que o nosso corpo está dormindo. Isso leva a um estado alterado de consciência. Porque a tua consciência, que está muito focada no cérebro e no coração, está extremamente ativa, enquanto que o teu corpo está dormindo. Sacou? Como o pranayama é um espetáculo? Porque ele ao mesmo tempo põe a tua consciência num nível elevadíssimo de despertar. E ao mesmo tempo põe o teu corpo para dormir. Então é por isso que meditar, em um certo grau, é diferente de estar dormindo. Meditar é diferente de estar acordado. Porque no momento de meditação, teu corpo está dormindo e tua mente está esclarecida. E um dos caminhos para, digamos assim, gerar isso na marra, entre aspas, é fazendo esse processo de asfixia controlada do nosso sistema. Porque se você asfixiar demais, ele entra em estado de pânico. Então você tem que aos poucos ir asfixiando, como um mergulhador que aprende a mergulhar cada vez mais profundo. Certo? Não dá para você botar o cara para mergulhar 10 metros de uma vez só, 20 metros de uma vez só. Ele tem que aprender a se aprofundar. Então, em um certo sentido, as pessoas que são mais iógicas nesse sentido na nossa cultura são os mergulhadores, aqueles que vão sem esforço, que vão com o peso e depois voltam com o balão, certo? Porque durante o pranayama você não está fazendo nenhum esforço muito grande físico. Você está fazendo um processo de refinamento do prana. E para você refinar o prana, você não pode estar fazendo com muita tensão. Você tem que estar esticando a corda para o violão tocar, mas esticando demais a corda arrebenta. Então é um processo muito sutil, é um processo muito cuidadoso, é um processo muito refinado. Por isso que não adianta você assim, eu li no livro que o pranayama mais avançado é inspira 1, segura 4 e expira 1. Se você for fazer isso, isso vai destruir o teu sistema. Porque você ainda não está preparado para ter eficiência respiratória suficiente para aquilo ser saudável. Então, para você, o pranayama mais adequado é aquilo que está coerente com a organização do prana dentro de você. Se naquele momento você é madeira, seja uma boa madeira. Se você naquele momento virou um carvão, seja um bom carvão. Se depois você vira um bom diamante, um bom grafite, ok? Para você alcançar ser diamante, nossa, você tem que treinar muito. Diamante não é formado assim em qualquer esquina não, tá, gente? Então, a gente aqui está querendo assim, sair da madeira e eventualmente, se chegar no grafite, a gente já está assim, tipo, chegou no banco com a classificação grafite, pronto, já está assim, parado, ok? Então, a gente não precisa se preocupar em fazer coisas assim muito estrumbólicas. Aquele nível que está adequado para você é o que está te fazendo bem. E com a prática constante e diária, você consegue fazer com que o prana seja refinado. Pensa em origami, tá? Qualquer arte você precisa de dedicação para que ela seja refinada. E o pranayama é uma arte também. E a gente precisa refinar isso através da nossa prática. Você pode refinar isso até um determinado nível. Eu estou bem como madeira, eu estou bem como carvão. Na minha vida, nesse momento, o que eu consigo é chegar no carvão, ok. Está tudo bem. Se em algum momento você chegar a ser grafite, está tudo bem. Se por acaso você chegar perto de ser diamante, está tudo bem também. Não existe um ponto final que a gente tem que chegar, ok? E os pranayamas, eles ajudam muito a gente manter essa eficácia respiratória ao longo do dia, porque eles geram uma reorganização do nosso sistema, nesses momentos de desespero asfixiante, de que o sistema respire mais com a parte da frente, mais consciência. Então o pranayama deixa a gente mais consciente na nossa vida. O Kumbhaka deixa a gente mais capaz de perceber onde é que está indo a maré de baixo, onde é que está indo a onda de cima, onde é que está indo o vento. Isso faz com que a gente fique menos sujeito às oscilações da nossa mente. E a mente passa a ser um grande amigo da gente, não um grande inimigo. Quando a mente é um grande inimigo... Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? cursosayurveda@gmail.com